Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Esse programa tem a finalidade de estudarmos juntos, todos nós. Eu tenho recebido várias mensagens sobre o que a gente está falando aqui, e algumas pessoas me pedem para falar determinados assuntos, mostrar determinados casos, para a gente se fortalecer na ideia da vida e a vida no mundo espiritual. Hoje eu trouxe um caso que eu acho fantástico. É um caso de uma pessoa espírita. Essa história dele está no livro Voltei. Então, vocês estão vendo aí, esse livro Voltei é uma psicografia do Chico Xavier. O Chico Xavier é o que está sentado à mesa, escrevendo. Ele era muito jovenzinho na época. E o espírito, que é o pseudônimo de Irmão Jacó. Então, olhando para essa gravura, quem está sentado no centro da mesa é o Chico Xavier, numa psicografia. Atrás dele são 3 espíritos. O da esquerda é o Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, e o que está bem à direita é o Irmão Jacó, que é um pseudônimo. O nome dele é Frederico Figner. Ele, quando estava encarnado, ele tinha um grande conhecimento da doutrina espírita. Inclusive, ele foi diretor da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Ele era um diretor, tinha um grande conhecimento da doutrina espírita, era orador, estava sempre envolvido nas causas espíritas. Por ele ter tanto conhecimento e falar tanto divulgando a doutrina espírita, ele sempre falou: quando eu desencarnar, imediatamente eu gostaria de passar as minhas impressões, as minhas informações sobre o mundo espiritual. E ele falava isso para todas as pessoas, porque era um desejo dele e ele tinha conhecimento para isso. E esse livro é tão interessante porque mostra para cada um de nós que não basta ter o conhecimento. E Leon Denis, que é um grande autor da doutrina espírita, contemporâneo de Allan Kardec, ele fala que há uma diferença entre se ter conhecimento e consciência. Às vezes nós sabemos, mas apenas no nível do conhecimento. Mas nós não interiorizamos aquele conhecimento no nível da consciência. Por exemplo, todo mundo sabe que fumar mata. Atualmente, a própria carteira de cigarro vem ali com uma imagem e falando que fumar causa câncer e fumar causa morte. Todo mundo conhece isso, conhece. Por que as pessoas continuam fumando? Mesmo o fumante que vê aquela imagem. Porque ele só sabe daquilo no nível do conhecimento. Ele não se conscientizou daquela verdade. Não se conscientizou daquela informação. E isso acontece muito conosco. O próprio alcoólatra. Adianta as pessoas falarem para ele que ele é alcoólatra? Não. Todas as pessoas podem falar e não vai adiantar. Quando é que ele para de beber? Quando ele se conscientiza. Quando ele fala: eu sou alcoólatra e eu quero mudar. Quando ele se conscientiza, ele muda. E não basta apenas saber sobre o mundo espiritual. Tem que ter a consciência daquilo. Todos nós sabemos sobre as orientações de Jesus. Todos nós sabemos qual é a proposta de Jesus. Qual é a proposta triangular de Jesus?
para nós amarmos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Isto é um plano de felicidade. Isso é um plano sublime, é um plano perfeito. Imagina, você está num local, num país, num planeta, onde todas as pessoas se amam, se respeitam, se reconhecem. Isto é um plano divino. Todos nós sabemos? Sim. Todos nós desejamos? Sim. Mas por que nós não agimos? Porque isto ainda nós não temos a consciência. As pessoas que têm a consciência disso, elas se tornam missionárias. Madre Teresa, Gandhi, são pessoas que compreenderam essa proposta. E aí o Frederico Figner, ele desencarna e ele vem narrando como é que foi o desligamento dele. E esse filme é interessante, esse livro é interessante, porque nessa cena, que é uma cena do primeiro capítulo, mostra que ele estava adoentado, já estava pressentindo a morte dele. Então ele é esse senhor que está deitado e nós estamos vendo que tem uma imagem sobreposta, né? Que ele, espírito, já está deixando o corpo. Tem umas mãos sobre a cabeça dele, que é o mentor dele, dando passes, fortalecendo ele. E essa mocinha que aparece aí é um espírito que é a filha dele, que havia desencarnado já há algum tempo. E ela, por merecimento, por ser um espírito esforçado no bem, ela recebe a incumbência de vir recebê-lo no plano espiritual. Nessa cena aí, que ele está assim quase morrendo, ele fala que passaram pela cabeça dele imagens e situações incríveis. Aparece ali no fundo algumas imagens. Ele fala que ficou impressionado como, em minutos, a vida dele passou como um filme pela mente dele. E o que mais chamou a atenção dele, sabe o que foi? Ele disse que nesse momento ele percebeu que ele deveria ter sido mais carinhoso durante a vida. Porque no processo da vida dele, no dia a dia da vida dele, ele era uma pessoa muito disciplinada, muito rígida, muito exigente. Uma pessoa correta, mas muito exigente. E aí, nesse momento da morte, que vem o filme passando, ele fala que foi o primeiro baque que ele levou. Puxa vida, eu deveria ter aproveitado mais. Que isso sirva para nós como uma lição e como também um remédio para a nossa alma, para que a gente tome agora coragem, ânimo, para nós valorizarmos a nossa vida e sermos mais carinhosos. E dessa forma nós vamos estar agindo dentro da proposta de Jesus, a proposta da felicidade, que é amar a Deus e amar o próximo, reconhecer esse próximo. E esse primeiro capítulo que ele vem narrando isso, ele nos dá muita força para que cada um de nós reveja a maneira que trata com o outro. Numa cena seguinte, ele narra, é o que é a cena que está aparecendo aí. Ele está deitado, né? Ele está quase morto, o espírito já está saindo do corpo, que nós estamos vendo ali, o mentor dele está dando passes, ajudando ele, fortalecendo. Ele fala que esse passe, desse momento, demorou em torno de 2 horas. Enquanto a consciência dele estava examinando vários acertos e desacertos da vida dele. E neste momento ele reconhece a filha, ele percebe a filha chegando. E ele fala que é um momento de grande emoção. Ele se sente muito bem, porque ele começa também a agradecer pela vida que ele teve. E agora ele está sendo recebido pela filha. Mas nessa avaliação de acertos e tudo,
que ele está passando, e aí ele começa a fazer uma análise em torno da vida dele, e chega mais um determinado espírito na casa dele. Nós estamos vendo aí que é durante esse transe, né, que está acontecendo, a filha dele, nesse momento, fala para ele o Salmo 23, que é o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele, quando vê o Dr. Bezerra é esse espírito que está de barba, que é representando o médico que foi espírita, uma pessoa muito boa, e tinha uma ligação muito grande com Frederico Figner, até pelos trabalhos que o Frederico Figner fazia na área social. Então, ele sempre tinha esse acompanhamento do Dr. Bezerra. E na hora que ele vê um espírito como o Dr. Bezerra, no nível do Dr. Bezerra, vindo recebê-lo, ele começou a ficar com vergonha da vida dele. E ele pensa, puxa, eu falava tanto, divulgava tantas coisas e fazia tão pouco. E isso acontece muito com nós, né? Nós falamos muito e agimos tão pouco. Mas aí o Dr. Bezerra percebe que tem alguma coisa que está impedindo esse desligamento dele. Sabe o que é? O apego à casa, o apego aos livros, o apego ao ambiente doméstico. Esse apego está dificultando o desligamento. Mas como ele era um trabalhador esforçado, ele também tem seus méritos. E aí, na cena seguinte, os espíritos, o Dr. Bezerra e o mentor dele e a filha, levam ele em espírito para a praia. Por que a praia? Porque o mar é o maior repositório de organismos vivos e onde a vida há fluido, há energia, e ele precisava daquela energia natural. Nesse momento, ele ainda não desencarnou. Se olharmos para o desenho, vamos ver que da cabeça dele sai um fio prateado, que é justamente o cordão de prata que o prende ao corpo que está na casa dele. Então, aqui ele está numa preparação para desencarnar. E aí, nós vamos ver com isso que os nossos amigos espirituais estão sempre querendo nos ajudar. E cada esforço que a gente faz para o bem, cada boa ação, cada vontade de ser uma pessoa melhor, nós adquirimos amigos espirituais. E tudo que a gente faz na nossa vida, nós teremos sempre atenuantes e agravantes. Que essa história do Frederico Figner, desse livro Voltei, que a gente leia esses casos, que em outros programas eu vou trazer mais informações desse livro, mas que a gente leia para fortalecer cada um de nós, para aproveitar essa vida de uma maneira saudável, de uma maneira produtiva, para que a gente compreenda essa passagem do mundo material para o mundo espiritual. E que cada um de nós tem essa certeza que nunca estamos sozinhos. Sempre os amigos espirituais estão nos envolvendo, nos recebendo. Muitos familiares que já partiram, que estão lá nos ajudando. E, às vezes, não tem nenhum familiar que já tenha partido para nos receber. Mas e os familiares das vidas passadas? E as afinidades das reencarnações passadas? Nada se perde. Todo bem é para sempre. É uma construção imortal. Porque nós somos espíritos imortais. E a vida continua sempre. Continuem conosco no próximo programa e muita paz.